Olá, seja bem-vindo. Está começando o Em Pauta, o jornal dos alunos do segundo e terceiro períodos de jornalismo da UVV. E hoje você vai ver: irritação nos coletivos. Passageiros reclamam do som alto dentro dos ônibus. Formatura. Vamos saber como essas festas estão movimentando o mercado de serviços no estado. Bastidores da notícia. Você vai conhecer como funcionam os preparativos no telejornal. E mais, quer saber como fazer o intercâmbio estudantil? Você vai descobrir as vantagens de se estudar no exterior. E vamos conversar com Betina Arão. Ela é cantora, multi-instrumentista. Betina vai estar em nossos estúdios para contar um pouco da sua história. Tudo isso agora no Em Pauta. Você sabe como funcionam os bastidores de um telejornal? Para a notícia chegar até a sua casa prontinha, muita gente trabalha duro antes da matéria ir para o ar. Confira na reportagem de Vinícius Rangel. O telejornal, para chegar prontinho em sua casa, passa por diversos processos. A elaboração de pauta é o primeiro passo para se construir uma matéria. Olha, Vinícius, eu posso te dizer que, sem errar, assim, que 70% das nossas pautas hoje, elas vêm principalmente de quem está em casa, de quem gosta do nosso jornal, de pessoas que às vezes passam pela rua, nos liga para dizer que, olha, está acontecendo um acidente, tem um buraco aqui que acabou de cair um caminhão dentro. Então, as nossas pautas, elas vêm mesmo dessas pessoas, são dos telespectadores. Quando o repórter recebe a pauta, ele tem que estar ciente do assunto. A pauta vai servir como referência da matéria, mas nunca deve se prender nela. Certamente, o repórter não pode ficar preso a apenas a pauta, né? Não ficar preso àquilo que foi colocado para ele. Claro que a pauta vai servir como referência absoluta, mas isso não quer dizer que o que está escrito ali na pauta, o repórter vai fazer só aquilo. Eu sempre digo o seguinte, que muitas vezes a observação do repórter, do profissional, vale muito mais, às vezes, do que a pauta, porque a pauta está ali, mas na hora que você chega no local da matéria, o que está ao redor, o que está em volta, acaba fazendo com que a matéria cresça ainda mais, seja muito mais importante do que aquilo que você pegou na redação quando saiu para a rua para poder fazer a matéria. As notícias de última hora têm que ser tratadas com maior cautela. Elas sempre surgem em momentos imprevistos e as pautas podem cair. Com isso, novos assuntos serão trabalhados para fazer uma boa matéria. Procuro fazer o quê? Quando eu olho a pauta, vejo o assunto, eu já tento pensar o que eu vou querer fazer daquele assunto. Já tento pensar numa passagem, um movimento, alguma coisa, para poder não perder tempo na rua. Porque às vezes a gente tem que pegar onde é que vai estar esse entrevistado, o que eu vou fazer? Vou fazer um pouco fala, vou fazer alguma coisa, vou buscar algo a mais. Então eu procuro fazer isso antes de sair da redação. Já converso com o cinegrafista, estou pensando em fazer assim, 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 para já ter um roteiro pré-feito para poder fazer, no caso, na rua. Deslocar a primeira equipe. Essa é a nossa meta, assim, o nosso jornal é muito factual, a gente gosta de cobrir mesmo o dia a dia das comunidades. Então, pintou um factual, onde está a equipe mais próxima? A gente se desloca para lá, porque a gente quer chegar na frente. O repórter na rua tem que saber trabalhar com a pauta. Ele deve ter em mente o que irá fazer. Vai no local, às vezes não é o que está falando na pauta, às vezes o entrevistado não está ali, você tem que se virar. Entendeu? Você tem que arrumar, isso acontece bastante, você tem que arrumar outro entrevistado, você tem que mudar o mote da matéria, porque aquilo ali não está se sustentando, aquela informação, você tem que se virar, na verdade. Na rua, deve-se sempre trabalhar pensando no editor. Uma boa matéria para ir ao ar deve chegar bem trabalhada. O editor faz a sua parte e o repórter também. Quando eu pego a matéria, é você tentar fazer com que, de repente, uma matéria comum se transforme numa boa matéria. E o que é uma boa matéria? Aí você tem que usar a criatividade, acima de tudo, porque o esporte proporciona isso, né? A criatividade. A produção de um telejornal é grande. Começa desde a pauta, a matéria e a edição. O tempo não para, até mesmo quando entra no ar. Momentos de pânico para uma família em Vila Velha. A casa começou a pegar fogo. Mãe e filha não conseguiram sair do local. A criança chegou a se perder na fumaça. A casa ficou destruída. Vamos ver. A redação nunca para, sempre em busca de novas pautas, editores atentos e o profissionalismo sempre em primeiro lugar. O desafio diário é fazer o melhor telejornal para trazer boas notícias.
O som alto nos coletivos tem deixado muitos passageiros irritados durante a viagem para casa ou para o trabalho. Veja na reportagem de Jéssica Casimiro. Olha o barulhinho. Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca. E agora me gosta e chora e diz que quer ficar. Agora eu vou falar, a modinha é outra. Funk, pagode, axé, músicas evangélicas. Não importa o gênero, é variada a trilha sonora em ônibus que circulam pela Grande Vitória. Eles são indispensáveis durante o trajeto de ônibus. Poder distrair, né? Passar o tempo mais rápido. Até aí, tudo bem. O problema é quando passageiros curtem suas músicas sem fones de ouvido. O que é uma descontração de uns, pode ser um tormento para outros. Ouvir música no alto-falante é motivo de várias reclamações de passageiros do transporte público. Mas o som alto está longe de ser banido dos coletivos. Não existe lei que proíba ouvir som sem fone de ouvido no Transcol. Por isso eu vim até aqui, no terminal, para saber o que falta para essas pessoas pararem de ouvir som alto dentro do ônibus. Então, a questão é o seguinte, eu não concordo, eu não acho de acordo, eu acho que as pessoas poderiam ter mais um bom senso, sabe? Pensar mais no outro do que está do lado dele e não colocar uma música bem alta, deixar baixinho só para ele e não falar palavrão, não empurrar as pessoas. Manter um pouco, né, de cultura, assim, sabe, sabedorias e não prejudicar tanto as pessoas que o dia a dia tá na luta ali, né? Ah, é horrível, né? A gente já vem trabalhar cansado. Ah, uma palhaçada, uma falta de respeito, falta de ética, é horrível. E ver esses pessoal, esses rapazes com som alto, né? É horrível mesmo. Hoje eu vou. Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca. Você se segurando me diz não sei. E a GV Bus nos informou que campanhas educativas estão sendo realizadas dentro dos coletivos. Em todas as linhas de ônibus, cartazes foram fixados com dicas para melhor convivência e relacionamento entre as pessoas durante a viagem. Vamos falar agora de cinema. Todos os anos, os cinemas brasileiros fazem promoções de filmes nacionais com preços baratos, como a R$ 2,00. Mas será que nós brasileiros damos preferências aos filmes nacionais? Veja na reportagem de Patrícia Félix. Costuma ir ao cinema para ver filmes nacionais ou internacionais? Os dois. Internacionais. As duas coisas. Eu prefiro assistir filmes nacionais. Eu prefiro assistir os filmes nacionais. Internacionais. Por quê? Porque a qualidade é melhor, a variedade, né? Toda a produção tem outro nível. Porque os filmes brasileiros têm pouca qualidade. Porque eu prefiro filmes internacionais, mas os filmes nacionais atualmente são muito bons também. Antigamente eu tinha preferência só pelos internacionais, não gostava dos nacionais, porque eu achava que eram mais pornográficos do que educativos ou do que humoristas. Bom, pelo motivo da cultura brasileira, né? Eu sou bem a favor, né? Da cultura brasileira, dos filmes brasileiros. E o último filme que eu assisti foi Tropa de Elite 2. Porque eu acho que a qualidade da produção nacional está melhorando muito, está ficando bastante qualificada. Então eu dou preferência às produções, aos filmes nacionais, aos internacionais. Eles não são tão politizados como alguns filmes europeus ou norte-americanos. Quinta-feira à noite, um dia da semana propício para ir ao cinema. Bilheterias trazem produções de filmes de ação, comédia, romance e drama. Mas não são os filmes brasileiros que dominam as salas de cinema. Estudos recentes do Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro apontam que no segundo semestre de 2011, do público de longa internacional, Gigante de Aço, girou cerca de 380 mil pessoas, enquanto O Palhaço foi assistido por cerca de 180 mil pessoas no mesmo período. O cinema brasileiro, desde sempre, teve a variedade de gêneros como temática, né, vamos dizer assim, né? A gente fez filmes policiais, fez comédias, musicais, filmes políticos, desde sempre. E hoje nós mantemos essa tradição. Eu acho que estamos fazendo um cinema de muito boa qualidade, tanto é que em várias edições do Oscar a gente tem participado com filmes
que concorreram não só ao Oscar de filme estrangeiro, como também em outras categorias, como foi o caso do Cidade de Deus, por exemplo, que hoje está colocado mundialmente como uma das obras mais importantes da história do cinema em todos os tempos, da história do cinema universal. A questão do público no cinema brasileiro é uma questão essencialmente política. Aí, poxa, política, claro. O cinema americano, que é o grande concorrente não só do cinema brasileiro, como o cinema de outros países, nos seus próprios países. O cinema francês luta contra o cinema americano, né? O cinema italiano, o cinema russo, todo mundo enfrenta o cinema americano com unhas e dentes. Por quê? Porque para o governo americano, né, o cinema é uma atividade estratégica. Então o que acontece? Os filmes brasileiros eles têm pouco espaço para exibição no Brasil. As produções nacionais são alvos de grandes prêmios em festivais, como em Cannes, na França. A maioria por retratar a realidade das favelas do Brasil. Mas a rivalidade entre os filmes de casa e os de fora ainda persiste nas bilheterias e na cabeça do espectador. Você vai conferir agora a entrevista que Vinícius Rangel fez com a jornalista Isabela Vidal. Ela falou sobre o dia a dia do repórter e da conquista do Prêmio ABERJ 2011. Jornalista capixaba com mais de 10 anos de atuação na imprensa do estado. A conquista do Prêmio ABERJ em 2011 marcou o reconhecimento de seu profissionalismo. Eu estou falando da jornalista Isabela Vidal, que é a nossa convidada para o bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, Vinícius, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar para os jornalistas, né, para outras pessoas, porque eu também já estive no seu lugar. E você, como a gente tem imagem aqui do troféu, você, Isabela, ganhou o Prêmio Capixaba de Jornalismo segundo lugar na categoria de telejornalismo. A sua matéria teve como título Lixo Útil. Como que foi esse processo, desde quando a sugestão de pauta chegou na redação para você, até quando vocês foram para a rua produzir a matéria? Vinícius, essa pauta ela foi factual, ela foi até simples, vamos dizer, de produzir, porque o presidente da Associação de Moradores de Jardim América, em Cariacica, ligou para a nossa redação, já passando essa pauta indignado. O que ele percebeu ali no bairro? Que esses sapatinhos estavam sendo jogados no lixo. E ligou para a nossa redação para que a gente pudesse conferir e fazer a denúncia. Então eu fui para a rua já nem acreditando que isso estava acontecendo, porque era uma coisa assim muito surreal. Mas, infelizmente, a gente confirmou, né, essa denúncia dos moradores e foi revoltante. Realmente foi assim, um absurdo saber mais uma coisa que os órgãos públicos fazem e não deveriam fazer, né? E essa matéria virou exatamente uma denúncia, né? E repercutiu. Né? Repercutiu bastante. Depois dessa cena toda, dessa situação toda, eu liguei para o George Pitt, que é o apresentador e o meu editor da tarde. Ele ficou assim, indignado também e me propôs ir do estúdio. Daí a gente começou a abrir essa brecha. Quando o assunto rende, que o assunto é bacana, vamos pro estúdio, vamos falar mais, né? E a gente falou, e eu falei de tudo isso, que a gente doa, mas a gente acha que a pessoa vai utilizar. E ele me fez um desafio naquela noite, foi 24 de setembro de 2010, no ano passado, eu até gravei a data. Ele me fez o desafio de conseguir colar esse sapato e saber se ele tinha utilidade. Na mesma hora, ligou um sapateiro lá de Serra Dourada 2, na Serra, interessado, assistiu a matéria, se revoltou como muitas pessoas e se propôs, ele falou assim, traz aqui na minha loja, que eu vou colar para vocês e vou mostrar que é uma coisa simples. Então a matéria repercutiu. No dia seguinte, a gente foi nesse sapateiro, ele colou e é impressionante, né? Você viu também? Ele fala, isso aqui é uma coisa fácil, é uma cola instantânea, só que de sapateiro, no caso. Eu colei, ele até se referiu a um macarrão instantâneo também, né? Um miojo. Um miojo, em 3 minutos o que tá pronto. Então, ele também abraçou a causa, sabe? De mostrar que tem utilidade, é só ter um pouquinho de carinho. Então, Isabela, como nós vimos aqui, vários critérios foram utilizados para influenciar essa notícia, né, que gerou tanta repercussão. Qual foram esses fatores que influenciaram para fazer essa matéria?
Na minha opinião, os fatores foram os seguintes. Primeiro, ter partido da população, de um telespectador, um líder comunitário, denunciando uma situação que acontecia dentro do bairro. E por ser uma denúncia de uma irregularidade, eu acredito, de um órgão público, ou seja, uma entidade que cuida de crianças carentes, mas que está dentro da Prefeitura Municipal de Cariacica, né? Uma entidade que deveria ser fiscalizada. Então, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da imprensa? Está fiscalizando. Então, é uma coisa, na minha opinião, também de utilidade pública. Por quê? Os moradores estão observando, a gente vai estar dando voz à população, né? E está mostrando o que está acontecendo. Está certo isso, na sua opinião? Jogar fora esses sapatos? Lógico que não, né? Não está certo. Então, a gente tornou pública essa situação. E espero que tenha acertado, porque a gente acabou não voltando lá. Eu estou até curiosa para saber o que deu. Nós sabemos que na produção dessa matéria, várias pessoas estavam por trás dela. Teve a chefe de reportagem, o cinegrafista, o editor, a chefe de redação. E na hora do prêmio, você acha que esse prêmio foi seu ou merecia ter sido da produção, da matéria? Por ser uma matéria factual, a produção não teve tanta produção porque recebeu um telefonema. Quando é factual é assim, a gente corre para fazer e apura no local. Então, teve uma produção no sentido de marcar com a secretária, ela acabou furando em cima da hora. Mas, de qualquer forma, o prêmio, ele é sempre estendido aos colegas, pelo menos na minha opinião. Se eu pudesse ter falado na hora do prêmio, eu teria falado isso. Por quê? Você não faz a matéria sem um cinegrafista. No nosso caso, a gente tem um motorista em algumas equipes. Então, essa união da equipe, sabe? É esse clima que a gente fica, que a gente discute a pauta. Isso é que é bacana de trabalhar. Então a gente divide, o George me deu muita força, sabe? Então você vai construindo. O prêmio, eu acredito que... Eu conversei depois com uma das juradas, ela me falou que foi muito pela minha atitude. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, eu vou participar. Mas eu fiquei muito preocupada, será que eu poderia ganhar, teria chances, né? Porque as outras matérias estavam muito produzidas, muito bem produzidas, questão de 6 meses, como foi o primeiro lugar. E a minha matéria sendo factual, para mim, foi até um marco nesse prêmio, nessa 17ª edição, porque é muito difícil um factual ganhar. Então eu estendi esse prêmio a todas as nossas equipes, os nossos colegas que vão pra rua, realmente abraçam a causa, vestem a camisa, sabe, da pessoa, e a gente é jornalista mesmo, assim, com muita vontade. E no próximo bloco você vai ver como as festas de formatura têm movimentado o mercado capixaba. E ainda vai conhecer a rotina das pessoas que vivem no circo. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta e vamos falar agora sobre festas de formatura. Hoje em dia, as festas estão se tornando um grande negócio que movimenta o mercado promissor de serviços no estado. A Débora Carla está em uma feira de formatura em Vila Velha e traz as novidades. Débora, feiras como essa têm atraído novos fornecedores para o mercado? Moreno, durante esta matéria, descobrimos que este segmento está crescendo cada vez mais e criando novos nichos de mercado. Confira na reportagem. A formatura é o momento mais esperado pelos universitários e marca a mudança para uma nova fase da vida do estudante. Na Grande Vitória, o segmento de formaturas movimenta cerca de 270 milhões de reais por ano e ganha uma grande visibilidade no meio acadêmico, movimentando vários setores da economia. Além de ter aumentado bastante a quantidade de cursos novos,
também aumentou a quantidade de fornecedores. Mais empresas de decoração, mais empresas de iluminação, DJ, mais empresas, mais cerimoniais abrindo, né? Então, a gente não tinha um tempo atrás, por exemplo, empresas que faziam adereços, fantasias. Hoje é comum você ver chinelos personalizados, a galera usando buá, anelzinho que pisca, aquelas coisas todas em festa. Isso é uma coisa nova que apareceu de um tempo pra cá, porque não tinha. Entre todos os serviços oferecidos em uma festa de formatura, o que mais merece atenção é o buffet. Esse tipo de serviço teve que se adaptar a um novo mercado consumidor. Não existe mais amador nesse mercado de formatura. É um mercado que está em extrema expansão. No Brasil hoje, a cada dia que passa, mais faculdades são abertas. O ensino universitário está ficando de mais fácil acesso para todos, o governo está apoiando. E é um mercado atraente demais. Então quem chegar primeiro e sendo profissional, vai conseguir alguma coisa no futuro. Com o avanço do mercado de formaturas, o público consumidor exige cada vez mais os fornecedores. O empresário Judismar Dias já está no mercado há 23 anos e busca novidades a todo momento. Então, o tempo inteiro buscando, né? Eu vou à feira de fotografias em São Paulo há 11 anos, né? Uma feira internacional. Então, quando lança uma tendência, a gente já pega essa tendência, ao invés de estar disponibilizando para outros eventos, tipo casamento, a gente já coloca na formatura, porque a gente sabe que o formando, ele está ali cheio de informação, buscando coisas novas, com o advento da internet, né? A pessoa consegue ver um álbum, de repente, de outro país, de outro estado, já com coisas diferentes. Então, isso fez com que a gente tivesse o tempo todo buscando novas informações e sempre lançando, buscando coisas novas para o formando, né, ficar bem atendido. Alguns formandos chegam a pagar R$5.000 em uma festa de formatura, mas para quem conseguiu concluir o curso superior, esse dinheiro é um bom investimento. E é uma festa, uma celebração, então acho que a família toda, os amigos, todo mundo quer todo mundo presente nesse momento tão especial. É um momento único, você não vai formar de novo, é um momento que você vai ter seus pais perto, seus irmãos, sua família, todo mundo, então eu acho que é um dinheiro que você investe, é uma noite que você diverte. É muito válido uma festa de formatura, porque assim como um casamento, é uma mudança na fase da sua vida. Você está deixando de ser um universitário para entrar no mercado de trabalho. Vale a pena, com certeza, investir e desfrutar aí o pouco tempo, né, mas que é bem proveitoso. E com o aumento das faculdades e de novos cursos superiores, a expectativa de lucros para o mercado de formaturas só tende a aumentar. Eles esperam triplicar em 2012 os lucros deste ano. Algumas casas de festas e cerimoniais já estão com as datas reservadas até janeiro de 2014. Você já pensou em fazer uma viagem para o exterior? Pois é, esse é um sonho de muita gente e com a ajuda dos intercâmbios estudantis podem se tornar realidade. Eu conversei com a assessora internacional da UVV, Renata Bortolini. Confira na entrevista. Muitos jovens pensam em viajar, conhecer uma nova cultura, estudar um outro idioma, mas não sabem como fazer isso e nem por onde começar. Uma boa opção são os intercâmbios estudantis. O intercâmbio, além de ser uma ótima oportunidade de aprender uma outra língua, ajuda muito o aluno na formação acadêmica e também na inserção dele no mercado de trabalho. E para falar com a gente sobre esse assunto, convidamos a professora e assessora internacional da UVV, Renata Bortolini. O que o aluno deve fazer para poder participar de um intercâmbio? Primeiramente, o aluno tem que estar motivado a fazer um intercâmbio no exterior, né? Tem que ter realmente aquela vontade de ir estudar no exterior. E depois procurar a assessoria internacional da UVV, que fica localizada no prédio de Direito, no segundo andar do prédio de Direito. E qual que é o retorno que uma instituição pode ter em oferecer esses intercâmbios para os alunos? Eu acho que é uma experiência única, para o aluno é uma experiência única, ele vai ampliar, aprofundar seus conhecimentos na língua, ele vai aprofundar seus conhecimentos culturais do país. E para a instituição, eu acho que a instituição ganha muito com o aluno que retorna,
porque o aluno ele já tem uma mente mais aberta para o intercâmbio e para outros conhecimentos. Ele vai adquirir novos conhecimentos e vai poder também passar esses novos conhecimentos para os alunos, para os amigos da turma e também para toda a comunidade acadêmica. E o processo de seleção? Qualquer um pode participar? Como é que funciona esse processo? Não, nós temos umas regras, né? O aluno que tiver um coeficiente 7 ou acima de 7, ele pode participar, né? E ele tem que ter a fluência na língua do país que ele vai estudar, né? E também tá com histórico acadêmico, né? O desempenho acadêmico favorável, né? Então, as notas têm que ser notas boas, não pode ter mais de 2 reprovações também. Então a gente faz esse processo seletivo. E as vantagens para um aluno que participa do intercâmbio? Eu acho que acrescenta bastante coisa, né? Exatamente, é o que eu falei para você. Acho que para o aluno, como é uma experiência única, ele adquire novos conhecimentos da língua, ele adquire novas culturas, adquire o conhecimento acadêmico, ele assiste a aulas em outra instituição, ele sabe como é que funciona aquela instituição, o país. Então, assim, eu acho que é uma experiência fundamental para qualquer pessoa que realmente esteja motivada a fazer o intercâmbio. Na hora do mercado de trabalho, você acha que ajuda? Perfeito, isso aí é um ponto fundamental que você falou, que é o mercado de trabalho. O aluno vai ter um currículo diferenciado quando retornar, né? Então ele vai ter um currículo que ele estudou no exterior. Então isso também vai favorecer muito a questão da inserção dele no mercado de trabalho. Agora, Renata, a procura por intercâmbio, você acha que aumentou de uns tempos para cá? Muito. Agora, o governo brasileiro está dando uma oportunidade para os alunos, e nessa parte da internacionalização também, porque ele está fazendo um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que é um programa direcionado às instituições de ensino do Brasil e para os alunos poderem estudar no exterior com bolsa de estudos mesmo. Tá? Então ele ganha passagem aérea, ele ganha taxas. Então já tivemos um primeiro edital que foi divulgado aqui na UVV, e esse primeiro edital foi para os Estados Unidos, e agora em dezembro parece que o governo vai abrir mais 3 editais, Alemanha, França e Reino Unido. Então assim, todas as universidades brasileiras estão assim, muito otimistas realmente para esse processo essa parceria com o governo brasileiro, e eu acho que cada instituição precisa realmente oferecer esse tipo de serviço para o aluno, porque é fundamental o aluno ter uma experiência nova no exterior. Agora tem como você dizer para a gente quais são os países mais procurados, que os alunos querem mais poder visitar? A gente tem uma procura muito grande para os Estados Unidos, agora a gente tem um convênio com Portugal, também que está dando muito ibope, inclusive para os alunos de jornalismo também muito interessados. E nós temos também outros convênios, temos com o México, temos com a Alemanha, o curso de Relações Internacionais participa muito, os alunos de RI participam muito desse convênio com a Alemanha, na Universidade da Alemanha. Então, esses convênios eu acho que facilitam muito para o aluno, ele pode escolher também. Então, a gente faz um edital, né? A gente tem um edital que a gente abre as vagas e o aluno tem realmente que ficar atento a todo esse tipo de informação que a gente fornece, tanto no site quanto nos murais ou no próprio blog do aluno. Agora, esse intercâmbio é apenas para estudar ou pode trabalhar também? Os alunos, quais os tipos de trabalho que os alunos podem encontrar? Na verdade, esse intercâmbio que a gente faz, o intercâmbio acadêmico, é só para o aluno estudar, né? Às vezes acontece que algum país permite que o aluno possa trabalhar juntamente com o estudo. Então, de repente, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma universidade chamada West Virginia University, que o aluno, quando vai estudar 6 meses, a própria instituição, ela facilita que o aluno trabalhe em alguma parte da instituição. Então, às vezes, o aluno trabalha na biblioteca, às vezes o aluno trabalha na cafeteria, né, que é na lanchonete. Sempre em contato com a universidade. Então, tem, exatamente. Né? Então, essa universidade tem essa particularidade, que pode trabalhar dentro. Mas tem universidades que realmente não permitem, o aluno vai realmente só estudar. Já que você falou desse intercâmbio de estudantes, né? Existem outros tipos de intercâmbio, além só de estudo? Você falou que tem trabalho também, outros além desses? Existem outros tipos de intercâmbio. Tem o chamado Work Experience, que é um intercâmbio de trabalho,
que muitas pessoas fazem, mas não é o foco nosso, né? Assim, o aluno que realmente quiser fazer um intercâmbio de trabalho por um período curto, isso é muito utilizado. Hoje em dia, os alunos aqui da instituição, eles procuram muito o tipo de esse work experience, que é uma experiência de trabalho no exterior. O aluno fica 2 meses ou 3 no máximo, não prejudica, ele vai nas férias, não prejudica as aulas. E ele tem uma experiência de trabalho, de vivência no exterior, porém não é uma experiência acadêmica. O que a gente faz aqui dentro da instituição e as parcerias que a gente tem com as universidades são realmente, o foco é para o aluno passar 6 meses e estudar, sentar e estudar no curso de graduação da área que ele tem. Você falou que o intercâmbio mais ou menos dura 6 meses. Há a possibilidade de se prorrogar o intercâmbio? Há possibilidade. Tem alunos do curso de RI, por exemplo, que estão na Alemanha, assim, a princípio foi 6 meses e agora já estão há 1 ano. Então, há a possibilidade de você estender o convênio, estender a parceria até 1 ano para você ficar estudando lá. Então, é de 6 meses a 1 ano. Renata, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Gostaria de deixar algum recado para o pessoal que quer fazer intercâmbio? Gostaria sim. Quem quiser realmente fazer intercâmbio, procure a assessoria internacional. O telefone é 3421-2102 ou internacional@uvv.br, porque a gente pode dar mais informações, tirar mais dúvidas e ampliar o leque de possibilidades para estudo no exterior. E você, universitário da UVV, fique ligado, porque em março vão ser abertas as novas vagas para o intercâmbio estudantil. As informações estão disponíveis em breve no site da UVV. O endereço é www.uvv.br. Você gosta de circo? O circo é um lugar onde as famílias se reúnem, as luzes se acendem e as coisas acontecem, alimentando o sonho de crianças e adultos. Mas se você pensa que a vida no circo é moleza, não é não. Andrei Silva esteve lá e vai mostrar para a gente um pouco da realidade dessas pessoas que vivem do circo. O Circo Popular é um projeto da Funarte, composto por mais de 30 pessoas. Crianças e adultos se apresentam em números como malabarismos, palhaços, contorcionismo e trapézio. A trupe, que é de São Paulo, viaja o Brasil todo em trailers, que são ônibus equipados com todo o conforto de uma verdadeira casa, com TV, internet, cama e até cozinha. O circo passa de 2 a 4 semanas em cada cidade, mas quem pensa que essa turma gostaria de voltar para casa está muito enganado. Faroeste. A gente não vê mais hoje em dia, o faroeste, o que mais? Também fazemos, CD, bang bang. É, o bang bang aí lá. Vamos falar agora de música. Mariana Escárdua e Emanuele Rafaschi pegaram a câmera e foram até o Clube Álvares Cabral tietar o grupo de pagode Revelação. Confiram na videoreportagem. Olha lá, ó. Avisei pra você não se meter com a pessoa errada. Olá, eu sou a Mariana Escárdua. Eu sou a Emanuele Rafaschi. Nós estamos aqui no Álvares Cabral para mostrar um pouco do show do Revelação para vocês. Nós vamos conversar com eles também e mostrar um pouquinho para vocês sobre a banda. Vem com a gente? Vambora! Então, o bicho vai pegar, hein? Quando o bicho pegar. Bom, galera, nós já chegamos aqui no camarim do Revelação. E agora estamos lá para contar tudo com eles. Qual foi a maior loucura que uma fã já fez por vocês? Com a fã já fez pela gente? É, a maior loucura. Assim. Eu, o sutiã, pediu pra autografar o seio, a outra pulou da
pulou o muro, cortou a perna. Meu Deus! A outra comeu, lá no Maranhão, comeu um prato de minhoca. Teve uma televisão lá no Maranhão que fez o que você faria para conhecer, para ver o teu fã de perto. Cada um falou uma parada e chegou uma menina e falou que ia comer um prato de minhoca. Pegaram as minhocas, lavaram, colocaram no prato, ela rodou no garfo e... Eu não acreditei quando chegou lá, colocaram no monitor e a apresentadora, inclusive, tinha dito que tinha saído do ar na hora, saiu do programa no ar. Eu não acreditei, ela mostrou no monitor e realmente foi verdade. Eu ainda falei pra ela, não tinha necessidade de você comer minhoca, era só você pedir que a gente chegava junto e tirava uma foto com você. E qual foi o momento mais marcante da carreira de vocês? Eu acho que quando a gente tocou no Festival de Montreux pela primeira vez na Suíça, que é um festival tradicional. Se eu pudesse definir o grupo Revelação com uma música, que música seria? Uma música? Deixa acontecer naturalmente, porque a nossa carreira ela é feita de uma maneira, a gente sempre trata as coisas de uma maneira bem natural. A gente não tem aquela coisa de forçar a barra. Você pode dar só uma palhinha pra gente? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que tudo fez, que tudo faz. Oh Pai, 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 que a força, vida, luz e paz. Oh Pai, 3 pontinhos. Bom, galera, como vocês viram, nós acabamos de entrevistar o grupo Revelação e agora vocês vão curtir com a gente um pouquinho do show deles. Com certeza vai ser incrível. Até a próxima! E no próximo bloco você vai conhecer um pouco da vida e da carreira de Betina Arão. Voltamos já!
A intérprete e multi-instrumentista Betina Arão esteve em nossos estúdios e contou um pouco de sua história e de sua carreira artística. Veja na entrevista com a Nária Loss. Ela faz sucesso na França, explorando sua voz e os sons indefiníveis da mistura, samba, jazz, bossa e o que mais pintar. Definida como uma mulher feita de ritmos, temos aqui hoje a cantora e percussionista capixaba Betina Arão. Olá, Betina, tudo bem? Tudo bem. Betina, é um prazer estar aqui com você. E eu gostaria de saber o início da sua carreira. Como que começou essa sua carreira de sucesso que foi parar na França? Essa carreira começou no Brasil, em São Paulo, numa casa de show abençoada, chamada Jogral. Essa casa foi lançada por um compositor importante, compositor de Maria Carnaval e Cinzas, parceiro do Vanzolini, uma casa que lançou também Toquinhos, Famílias Pascoais, mais quem? Trio Mocotó, Jorge Ben e etc. Eu tive a felicidade de estar começando nessa casa de uma forma muito engraçada. Cheguei e perguntei se estavam precisando de cantor, eles disseram que sim. Eu disse, porque eu sou cantora. Então eles disseram, espere até as 4 da manhã para dar uma canja. Quem sabe? Eu esperei, dei essa canja e fui contratada. Aí minha vida começou. Foi uma vida bacana, de sucesso. Foi 1 ano, 2 anos fazendo tudo que havia de melhor naquela cidade, entre teatros, arenas, TVs, culturas, Record. Isso é em São Paulo? Isso tudo em São Paulo. Lanço um primeiro disquinho com o Tom Zé, aquele compacto simples, e começo a me preparar para lançar o long play. Sim. E aí não posso lançar imediatamente porque o Brasil sofreu um problema de falta de matéria-prima para o vinil, que era o acetato. Isso era em 1970? Em 72, por aí, fins de 72. Aí meu produtor me diz, então, já que você fez tudo isso agora, precisa de lançar o disco para continuar, vai dar uma volta na Europa. Eu vou dar uma volta pela Europa, chegando na França, está acontecendo um festival super importante, eles me veem por lá e me aproveitam, por conta de tudo que tinha acontecido em São Paulo, me convidam para fazer de cara o Olympia de Paris. E foi assim que tudo começou. E aí você fica em Paris por 40 anos? Por 40 anos, bem completos em outubro agora. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você vai aprender a ser gente. E esse seu dom de percussão, como que você descobriu? Na realidade, eu nasci batendo em latas, vidros, mesas, garrafas, que isso acabou ficando sério, mas que chegou bem depois que eu comecei a cantar, que eu encarei verdadeiramente e comecei a fazer percussão e a trabalhar sozinha. E é interessante e chama a atenção porque são poucas mulheres que tocam percussão. Você poderia demonstrar... Fica todo mundo impressionado. Então... Você poderia demonstrar um pouquinho? Olha, é só uma brincadeirinha, né? Sim. Imagina que... Um pouquinho de percussão. Nossa, muito lindo, Betina. Eu fico toda arrepiada, eu acho que porque eu tenho um pé na África, eu realmente me emociono.
Você está fazendo um filme, tá? Eu estou tentando continuar um projeto que foi parado por questões de desaparecimento, né, de morte. E estou tentando agora levar esse projeto para frente, que é uma total surpresa. Então a gente deixa para uma outra ocasião para falar sobre isso, porque é muita informação, né? Sim. E após 40 anos de sucesso na França, em Paris, você retorna ao Brasil? Você veio para ficar ou... Eu acho que eu nunca saí, embora viva lá todo esse tempo. Eu venho para ficar mais do que eu sempre fiquei. Eu agora quero dividir aqui e lá. Quero ficar mais perto da família, quero realizar algumas coisas aqui, quero... Você volta às raízes. Quem sabe recuperar um tempo de popularidade que nunca existiu, não é? Quem sabe, a partir de agora, tentar construir isso, mas sem pressa, sem desesperos e sem nada. Vamos ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Eu estou ficando, se houver razão. O que você anda fazendo, o que você anda ouvindo, curtindo, quais os trabalhos futuros que você pretende fazer? E fale um pouco também sobre o que você já fez, os seus trabalhos. Olha, um disco foi realizado, um único disco que foi o primeiro, foi aqui no Brasil. Depois, na década de 70, 80, eu lancei um long play na Europa pela Warner, que poderia ter chegado ao Brasil e não chegou, infelizmente, por uma questão de financeira, questão de produção. O dólar estava muito alto, ficava muito caro, não houve negociação. Depois disso, fiz vários outros discos independentes, mais para o lado do jazz, que também não chegaram ao Brasil. E agora existe essa história do filme que eu já te contei. E quem sabe, através disso, a gente consiga fazer, que é a minha intenção, um disco aqui no Brasil, direitinho como deve ser, se Deus quiser. Eu tenho um disco seu, um CD, que tá a capa muito bonita. Que foi feito por uma artista capixaba, aliás, e na realidade esse é o último disco, produção independente também, mas que reúne grandes momentos da minha carreira ao vivo. Uma música foi gravada no Carlos Gomes, em Vitória. São vários momentos reunidos aí nessa compilação entre a França e o Brasil. Betina, foi um prazer ter você aqui comigo. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Um prazer para mim também. Eu aproveito para agradecer essa oportunidade de ter me chamado e me deixado contar um pouquinho da minha história para os meus conterrâneos. Obrigada a você, Betina. E agora vocês ficam um pouquinho mais com a Betina Arão, cantora e percussionista. Valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar.
O Em Pauta de hoje fica por aqui. Lembrando que este programa é uma produção laboratorial da disciplina Teoria e Prática de Telejornalismo. A produção é dos alunos do 2º e 3º períodos de jornalismo da UVV. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau!